Olá, eu sou a professora Jéssica Gomes, da equipe Dentista e Militar, e vamos dar início agora a mais uma aula de periodontia. Nessa parte da aula, nós vamos abordar o assunto anatomia dos tecidos periodontais. Como referência, vamos utilizar o livro Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, capítulo 1. Como tópicos do tema da aula, nós vamos começar a falar a introdução, a gengiva, anatomia macroscópica e microscópica, ligamento periodontal, o cemento radicular, o osso do processo alveolar, anatomia macroscópica e microscópica, o suprimento sanguíneo do periodonto, sistema linfático do periodonto e os nervos do periodonto. Então, iniciando, a gente precisa entender o que significa a palavra periodonto, tá? Então, a palavra periodonto vem de peri, em torno de, odonto, dente. Então, a função do periodonto é de inserir esse dente no tecido ósseo da maxila e da mandíbula e de manter a integridade dessa superfície da mucosa mastigatória, certo? Então, o periodonto, ele vai ser composto pela gengiva, pelo ligamento periodontal, pelo cemento radicular e pelo osso alveolar, propriamente dito. Falando agora da gengiva, da sua anatomia macroscópica e microscópica, né? Iniciando pela anatomia macroscópica, nós precisamos lembrar que a nossa cavidade bucal, ela vai ser subdividida em 3 tipos de mucosa: a mucosa mastigatória, a mucosa especializada e a mucosa de revestimento. A mucosa mastigatória é justamente aquela mucosa queratinizada, ou seja, nós temos a gengiva, o revestimento do palato duro, tá? Na mucosa especializada, nós vamos ter lá no dorso da língua. E a mucosa de revestimento é a mucosa alveolar. Então, chegando agora na parte da gengiva, nós vamos analisar essa anatomia macroscópica dela, tá? Então, aqui a gente consegue perceber que a gengiva ela tem uma coloração rosa, que ela é firme, resiliente, tá? E a gente tem as subdivisões desse tecido gengival. Então, nessa região aqui, próxima do dente, vai ser a gengiva livre. E a gente consegue perceber nessa imagem aqui e aqui também que essa gengiva livre ela vai ser demarcada por esse volume aqui. Então, por muitas vezes a gente consegue até perceber esse sulco aqui da gengiva livre, certo? Que é justamente quando termina esse voluminho aqui, essa lombada, vamos dizer assim, e começa o outro, né? O outro tecido, que é a gengiva inserida, certo? Então, esse sulco gengival livre aqui, ele justamente marca a posição da junção cemento-esmalte, tá? Então, a gengiva livre, ela começa pela margem gengival e termina na altura da junção cemento-esmalte. E aí a gente começa a gengiva inserida. Nessa gengiva inserida, ela vai começar justamente ali no nível da junção cemento-esmalte e terminar na junção mucogengival, que é justamente aqui, ó, está demarcada por essas setas brancas. Da junção mucogengival, a gente vai ter a mucosa alveolar, tá? Na região de papila, nós temos a gengiva interdental ou gengiva interdentária interpapilar, tá? Falando agora especificamente da gengiva interdental, você precisa se atentar ao seguinte: quando nós temos a gengiva interdental em região de dentes anteriores, tá? Ela vai ter um formato piramidal. Por quê? Porque nós vamos ter pontos de contato, tá? Então, esses dentes anteriores, eles são dentes mais finos, diferente dos dentes posteriores, que são dentes mais robustos. Então, eles são mais largos, tá? Então,
A diferença é essa, é que aqui nós temos ponto de contato. Na região dos dentes posteriores, nós vamos ter superfícies de contato. Então, por esse dente ele ser mais largo, esse tecido da gengiva interdental, ele vai ter uma porção vestibular e uma porção lingual ou palatina. Então, é isso que você consegue visualizar aqui nessa imagem. A porção vestibular, aí o dente aqui que é bem largo, né? Então, nós temos superfície de contato proximal e a porção lingual desse dente, tá? Então, essa região aqui, entre a porção vestibular e a porção lingual, essa concavidade, ela vai ser chamada de área de Cole. E é super importante, então não esquece. Na gengiva interdental, em região posterior, nós vamos ter a área de Cole, tá? E esse epitélio aqui, dessa área de Cole, é um epitélio delgado não queratinizado. A gengiva inserida, ela vai ser delimitada pelo sulco gengival livre, tá? Então, não é todo mundo. Veja que nessa imagem, você não consegue perceber com tanta clareza aquela lombada que eu falei logo no começo, né? Aquela elevação da gengiva livre. Então, não é todo mundo que a gente vai perceber a presença daquele suco gengival livre, tá? Então, 30% a 40% dos adultos a gente consegue perceber com clareza. Aqui dá para perceber um pouco, certo? Então, essa região aqui da gengiva inserida, ela vai ter esse aspecto em algumas pessoas, tá? De casca de laranja, que são essas pequenas depressões. Não é todo mundo que vai apresentar esse aspecto de casca de laranja, e isso não significa que a gente tem saúde ou doença, ok? Na região de incisivos e premolares inferiores, a gente vai ter uma maior quantidade de gengiva inserida, diferente da região de molar inferior e premolar superior, tá? Então, em região de molar inferior e premolar superior, nós vamos ter uma faixa de gengiva queratinizada, que é essa faixa de gengiva inserida, menor. A gengiva, a gente viu a anatomia macroscópica dela e agora nós vamos ver a anatomia microscópica, certo? Então, esse tecido gengival, ele vai apresentar nessa gengiva livre algumas subdivisões quando a gente vai fazer essa análise microscópica dele, tá? Então, a gengiva livre, ela vai ser subdividida em epitélio oral do sulco, epitélio oral e epitélio juncional. Então, veja aqui nessa imagem, tá? Aqui, ó, até a junção cemento-esmalte, temos gengiva livre, não é isso? Então, aqui, ó, nessa parte externa, a gente vai ter o epitélio oral. Aqui nessa região de dentro, que está voltada para o dente, logo aqui no começo, vai ser o epitélio oral do sulco. E aqui, já aderido ao dente, nós vamos ter o epitélio juncional, certo? E aqui a gente tem o tecido conjuntivo, tá? E esse tecido conjuntivo, vocês percebem aqui que para o epitélio oral, a gente tem a presença, ó, dessas invaginações. Então, veja, aqui nós temos as cristas epiteliais e as papilas do tecido conjuntivo, certo? Então, aqui, ó, são as papilas do tecido conjuntivo, certo? Numa gengiva normal, ou seja, numa gengiva saudável, esse epitélio juncional aqui, ele não vai apresentar papilas do tecido conjuntivo e cristas epiteliais, tá? A gente só vai ter esse aspecto aqui na região de epitélio juncional quando essa gengiva estiver inflamada. Então, aquele aspecto de casca de laranja da gengiva inserida,
quando a gente visualiza microscopicamente, ele vai ser causado pela fusão das cristas epiteliais que tem, né, nesse epitélio. Então, aqui a gente percebe que essas cristas, elas fusionaram e aí a gente vai ter a presença dessas depressões. Então, essas depressões são o que dão esse aspecto de casca de laranja. Falando especificamente agora de cada epitélio, então, no epitélio oral, é um epitélio pavimentoso, estratificado e queratinizado, certo? Então, vamos ter uma camada basal, tá? Que é essa aqui, ó, que é a camada germinativa. A partir dela, a gente vai ter a geração de todas essas células do epitélio, certo? Ela vai progredindo ao longo do tempo e nós vamos ter a camada espinhosa. Nessa camada espinhosa, as células elas realmente ficam nesse aspecto de espinho, né? Elas ficam com a presença de vários prolongamentos. Nessa área, a gente tem a presença de vários endosmossomos, e aí por isso que a gente vê esse aspecto de espinho. Tá? Seguindo aqui o percurso ao longo de mais do tempo, nós vamos ter a camada granulosa. Nessa camada granulosa, você percebe que ela já está mais espaçada, ela já não está mais tão juntinha como na camada espinhosa e na camada basal. Por quê? Na camada granulosa, não temos mais aquela presença de tantos M-desmossomos. Então, essas células elas vão ficar mais separadas. Nesse momento, é como se a gente tivesse tendo a morte dessas células, para que ela chegue nessa camada aqui, que é a camada queratinizada, do extrato córneo, certo? Então, você percebe que nessa camada queratinizada, não temos mais a presença dos núcleos dessas células, certo? Então, aqui realmente a gente só tem a presença dessas células entre aspas, né, mortas, formando esse extrato córneo. Então, aqui nessa imagem, temos uma camada, né, um epitélio, perdão, ortocaratinizado. E nessa imagem aqui, é possível perceber a presença de alguns núcleos nessa camada queratinizada. Então, quando temos uma imagem desse tipo aqui, esse epitélio ele vai ser paraqueratinizado. Então, nesse epitélio oral, nós vamos ter células produtoras de queratina, que é a principal célula presente no epitélio oral, que vai corresponder a 90% dessa população celular, tá? Vamos ter a presença de melanócitos, que são as células sintetizadoras de melanina. Então, a presença desses melanócitos é o que vai dar aquela pigmentação na gengiva do indivíduo. Então, algumas pessoas vão ter mais melanócitos do que outras. Células de Langerhans, elas também estão presentes, não são presentes em grande quantidade, tá? Mas elas são muito importantes porque são as responsáveis pela apresentação de antígenos. Então, quando a gente tem qualquer tipo de invasão ali nessa região, as células de Langerhans, elas vão agir. As células de Merkel, elas possuem função sensorial, tá? E estão presentes lá no epitélio oral. E as células inflamatórias, elas também estão presentes no epitélio oral, tá? Porém, em pequena quantidade. Quando a gente tiver algum tipo de ataque ali no epitélio, de invasão de alguma bactéria, de algum micro-organismo, aí sim a gente aumenta a quantidade dessas células inflamatórias. Então, essas células, esses melanócitos, as células de Langerhans e as células inflamatórias, tá? O asterisco está aqui para lembrar que as células de Merkel, elas entram aqui nessas células claras, porém, elas não têm ligação por desmossomos, certo? Então, todas essas células aqui, elas são chamadas de células claras. Por quê? Veja aqui na imagem a presença dessas células claras, tá? Pelas setas. Elas não vão produzir queratina.
Então, elas não estão em grande quantidade, né? A gente já viu aqui que as células produtoras de queratina vão corresponder a 90%. E apenas as células de Merkel não vão apresentar ligação por desmossomos, tá? Então, lembrem-se disso. Destrinchando agora cada camada, a camada basal do epitélio oral, ele vai ter células cilíndricas ou cúbicas, vai ter uma capacidade de se dividir, certo? Nessa região, vamos ter células progenitoras do epitélio, então é o compartimento dessas células, e vai estar separada do tecido conjuntivo pela membrana basal. E lá, como você lembra daquela imagem, tem muitos, elas ficam bem juntinhas, essas células. Então, nós temos a presença de imidesmossomos. Na camada espinhosa, vamos ter de 10 a 20 camadas, e as células elas vão ser poliédricas, relativamente grandes. E elas vão ter essa característica de espinho justamente pela presença desses prolongamentos citoplasmáticos e pela grande quantidade de desmossomos. Já a camada granulosa, como eu falei, é como se fosse a camada da morte. As células elas vão ser privadas dos seus sistemas de produção de energia, especialmente o queratinócito, tá? Que vai começar a ser preenchido por queratina. E aí a gente vai ter a formação da camada queratinizada. Falando agora do epitélio oral do sulco, que é justamente aquele epitélio que está voltado para a parte interna do dente, né? Está voltado para o dente. É um epitélio escamoso, estratificado e não queratinizado, certo? Nós vamos encontrar células nessa região cúbicas, certo? E ela vai ser constantemente renovada. Esse epitélio ele está sempre sendo renovado, tá? Que é justamente até uma forma de defesa do organismo, de ter sempre esse epitélio oral sulco se renovando. Já o epitélio juncional, que ele fica mais próximo ali abaixo dessa região da junção cemento-esmalte, tá? A gente vai ter um epitélio escamoso, estratificado e não queratinizado, certo? Ele já vai estar ali em contato com a superfície dentária. Tá? Só que aí perceba uma coisa: nós vamos ter uma maior quantidade de células próximo da coroa, que vai diminuindo em direção à junção cemento-esmalte. Tá? Então, quando está chegando na junção cemento-esmalte, a gente tem apenas 3 a 4 camadas de células nessa região. Tá? Enquanto que próximo da coroa, vamos ter de 10 a 20 camadas de células, certo? Então, as células elas são maiores em relação ao volume tecidual. Então, por elas serem maiores também, essas células, a gente vai ter menos M-desmossomos, tá? Uma diferença aí do epitélio oral. Essas células elas vão estar dispostas em uma camada basal e várias camadas suprabasais. E aí elas vão ser achatadas com o eixo longitudinal paralelo ao dente, tá? Então, você percebe aqui, ó, que elas são achatadinhas, certo? E o espaço intercelular dela é mais largo. Falando agora do tecido conjuntivo, né, da lâmina própria, é o componente tecidual que predomina na gengiva e é constituído praticamente por fibras colágenas. Então, além das fibras colágenas, que constituem 60% desse tecido conjuntivo, nós vamos ter fibroblastos, vasos e vasos e nervos constituem 35% desse tecido conjuntivo, e matriz, que é a substância fundamental amorfa desse tecido conjuntivo, tá?
De células, nós também vamos ter a presença de fibroblastos. E os fibroblastos, nesse caso, eles vão estar em maior quantidade. 65% das células são fibroblastos. Teremos também mastócitos, macrófagos e células inflamatórias. Então, falando especificamente das células desse tecido conjuntivo, os fibroblastos, que são a maior parte de células que estão dentro desse tecido, compondo esse tecido conjuntivo, né? Elas são responsáveis pela síntese da matriz, tá? Então, ela vai, além de sintetizar a matriz, ela vai produzir vários tipos de fibras. Então, esses fibroblastos, eles são extremamente importantes e por isso que eles estão em grande quantidade. Os mastócitos que estão presentes, eles vão produzir alguns componentes da matriz e vão produzir também substâncias vasoativas. Os macrófagos, eles vão ter a função de fagocitose e de síntese no tecido. E as células inflamatórias também vão estar ali presentes, tá? Que são os granulócitos, neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. Vão estar presentes em pequena quantidade, tá? Apenas quando a gente tem uma inflamação e ao longo do tempo que essa inflamação vai progredindo, a gente vai começar a ter um aumento, né, da presença dessas células inflamatórias, especialmente plasmócitos, quando ao longo da progressão dessa inflamação, dessa doença. Falando agora das fibras desse tecido conjuntivo, as fibras colágenas, que são o maior componente, né? Elas são predominantes no tecido gengival, são produzidas pelos fibroblastos e cementoblastos e osteoblastos, eles também podem produzir colágeno. As fibras reticulares que estão presentes nesse tecido conjuntivo, elas têm propriedades argilofílicas, são numerosas no tecido adjacente dessa membrana basal, tá? E também são numerosas no tecido conjuntivo frouxo. Por quê? Porque essas fibras reticulares, elas vão circundar os vasos sanguíneos presentes nesse tecido conjuntivo frouxo. As fibras oxitalânicas, elas não estão em grande quantidade na gengiva, mas no ligamento periodontal a gente tem essas fibras em grande quantidade. A função delas é desconhecida. E as fibras elásticas, elas vão estar presentes, associadas aos vasos sanguíneos, certo? Então, nós vamos encontrar fibras elásticas no tecido conjuntivo da gengiva e do ligamento periodontal. Então, as fibras gengivais, elas vão fornecer a resiliência e o tônus daquela gengiva. Então, é muito importante que nós tenhamos essas fibras gengivais, porque elas vão fazer a manutenção da forma arquitetônica e da integridade dessa gengiva, certo? Então, se nós não tivéssemos as fibras gengivais, no momento que se fizesse algum tipo de pressão até, né, movimentasse esse tecido gengival, ele não conseguiria se manter daquela forma. Então, aqui nessa imagem é possível você perceber a presença dessas fibras circulares, tá? Então, essas fibras circulares, elas vão estar localizadas na região da gengiva livre, tá? E elas vão circundar o dente. Então, é como se fosse um anel naquele dente, tá? Então, ela vai estar aqui, ó, arrodeando o dente. As fibras dentogengivais são justamente essas fibras que estão voltadas aqui para cima, tá? Essas linhas aqui voltadas para cima. Elas vão sair aqui, elas vão se originar, tá? Lá do cemento, da porção supraalveolar do cemento, tá? Nesse formato aqui de leque para cima, para esse tecido gengival livre.
E aí elas vão, né, se projetar para o tecido gengival livre das superfícies vestibular, lingual e interproximal dos dentes. As fibras transeptais, que são essas aqui, elas vão se estender da porção do cemento supraalveolar de um dente ao outro, tá? Então, ela vai ter realmente esse trajeto aqui retilíneo através desse septo interdental, tá? Já as fibras dentoperiósteas, elas são essas fibras aqui ó, que estão voltadas para baixo. Elas também vão sair aqui, vão se originar desse cemento da porção do cemento supraalveolar, tá? Só que elas vão fazer um trajeto em formato assim, ao invés de ser um leque para cima, é um leque para baixo. Então, elas estão passando por cima da crista óssea, certo? Então, elas passam por cima da crista óssea vestibular e lingual e vão terminar aqui, ó, na região de gengiva inserida. Falando agora da matriz, que é extremamente importante para a manutenção do tecido conjuntivo, tá? Ela vai ser produzida pelos fibroblastos, principalmente por ele, vai também ser produzida, né? Alguns componentes dela também vão ser produzidos pelos mastócitos e outros vão ser derivados do sangue. Então, a matriz ela é essencial para a manutenção da função normal desse tecido conjuntivo. Por ela, a gente vai ter o transporte de todos os nutrientes, de água, de eletrólitos, metabólitos, tudo que for manter esse tecido conjuntivo vivo vai ser transportado pela matriz. Tá? E os principais componentes são as macromoléculas de carboidratos e proteínas. Então, são as proteoglicanas e as glicoproteínas. Essas duas aqui, as proteoglicanas e glicoproteínas, elas são as responsáveis pela função normal do tecido conjuntivo. Então, vamos falar delas especificamente. Então, falando das proteoglicanas, elas contêm glicosamiloglicanas, que é uma unidade de carboidrato que elas vão se ligar a uma ou mais cadeias de proteínas, certo? Então, dentre as proteoglicanas, né, a gente tem a hialurana, que é o ácido hialurônico. Essa hialurana, ela vai ser uma proteoglicana que não vai se unir à proteína. Tá? Então, o ácido hialurônico é o único que não vai se unir às proteínas. Essas proteoglicanas, elas vão regular a difusão e o fluxo de líquido na matriz, tá? Vão ser determinantes para a composição desse líquido tecidual, pela manutenção dessa pressão osmótica e tem um papel super importante na regulação dessa migração celular no tecido, tá? Já as glicoproteínas, as glicoproteínas que nós temos nessa matriz, dentre elas, tá? É a fibronectina, a osteonectina e vai predominar esse componente proteico. Então, esses bonequinhos aqui que parecem bonequinhos são essas proteoglicanas, certo? Então, elas são realmente as responsáveis por manter, né, as proteoglicanas e as glicoproteínas, por manter esse tecido gengival resiliente, tá? O terceiro componente desse segundo, né, componente do periodonto é o ligamento periodontal e é o nosso terceiro tópico. Então, o ligamento periodontal ele é um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e celular. Tá? Esse ligamento periodontal ele vai unir o cemento radicular do dente ao osso alveolar propriamente dito, certo? Então, ele vai circundar as raízes dos dentes. Na radiografia, a gente consegue perceber o ligamento periodontal, né, por essa laminadura, tá? Então, a presença da laminadura, ela nos indica que esse espaço aqui mais radiolúcido é o espaço do ligamento periodontal,
tá? E esse ligamento periodontal, ele vai ter uma forma de ampulheta. Ele vai ser mais estreito na região do terço médio da raiz. Então, a gente vai ter uma maior quantidade dele na região apical, mas na região do terço médio da raiz ele vai ser mais estreitinho. O ligamento periodontal ele é extremamente importante. A sua função é de permitir que as forças mastigatórias elas sejam distribuídas e absorvidas pelo osso alveolar, tá? Então, o osso alveolar propriamente dito, ele vai receber essas forças de forma distribuída e vai permitir que esse dente ele tenha uma mobilidade e que a gente não tenha uma resposta daquele dente. Imagine um dente que não tem algo que está totalmente preso, conectado, sem nada, né, numa superfície, tá? E aí a gente bate naquilo e nada faz com que dissipe essas forças, certo? Já o ligamento periodontal, ele permite que isso se dissipe, que a gente tenha uma mobilidade fisiológica e que não sinta dor, tá? Que essa força que vai acontecer ali, naquele dente, ela seja natural, tá? A não ser que a gente tenha algum tipo de força errada, né? A gente morde alguma coisinha dura que não deveria morder. Aí esse ligamento periodontal, pela presença dos nervos nele, vai nos avisar assim, opa, tem algo errado aí, tá? Então, é extremamente importante o ligamento periodontal para a saúde, né, do periodonto do indivíduo. Então, esse ligamento periodontal, certo? Ele vai justamente unir o dente por essas fibras colágenas, certo? Ao osso. Então, a gente tem a união aqui desse dente pelo cemento ao osso. Então, essas fibras colágenas aqui, elas vão ser denominadas de acordo com a sua posição, tá? Então, é o seu arranjo aqui. Então, começam pelas fibras da crista alveolar, as fibras horizontais, as fibras oblíquas e as fibras apicais. Então, não tem mistério para a denominação dos grupos principais das fibras do ligamento periodontal, tá? Como é que essas fibras elas se desenvolvem? Então, ó, a gente tem aqui o osso alveolar e o cemento radicular. Então, inicialmente, as fibras elas vão começar a surgir lá no cemento radicular, só que elas são pequenas fibrilas colágenas, então é um negócio bem pequenininho. Com o passar do tempo, certo? Esse osso alveolar que vai estar coberto por osteoblastos, ele também vai ter a presença dessas fibrilas colágenas, mas em pequena quantidade, certo? Passou mais um tempo, no osso alveolar, eu vou começar a ter um aumento no número, na espessura e no tamanho dessas fibrilas colágenas, certo? Então, elas vão alongando, aumentando a sua quantidade, a sua espessura gradativamente. Até que eu começo a ter o aumento também da espessura e do tamanho das fibras colágenas lá do cemento e elas vão se unir. Então, eu vou ter a união das fibras colágenas do cemento, que vão aumentar, com aquelas fibras colágenas provenientes do osso alveolar, que estavam também aumentando o seu tamanho e espessura. Então, é dessa forma que nós vamos ter o desenvolvimento das fibras principais do ligamento periodontal. Uma das fibras que constitui o ligamento periodontal são as fibras de Charpey, tá? Essas fibras de Charpey, elas têm um diâmetro menor, mas elas estão em grande quantidade do que aquelas fibras que estão integradas nesse osso alveolar propriamente dito. Então,
Essas fibras de Charpey, elas são menorzinhas, né, na sua espessura, mas elas estão em grande quantidade. Então, você percebe aqui, ó, uma grande quantidade das fibras de Charpey nesse ligamento periodontal. Já as fibras oxitalânicas, que elas também estavam presentes lá na matriz do tecido conjuntivo, mas elas estavam em pouca quantidade, aqui no ligamento periodontal nós vamos ter ela em grande quantidade, tá? Elas vão estar orientadas principalmente na direção ocluso-apical, certo? E vão estar localizadas nesse ligamento mais próximo do dente do que ao osso alveolar. E, com frequência, elas vão se inserir no cemento radicular. As fibras elásticas, que também vão estar presentes no ligamento periodontal, elas estão associadas aos vasos sanguíneos. De células no ligamento periodontal, nós temos os fibroblastos, que vão estar alinhados ao longo das fibras principais, os cementoblastos, que vão estar revestindo a superfície do cemento radicular do dente, os osteoblastos, que vão revestir a superfície óssea, os osteoclastos, que é necessário a presença deles também, mas em menor quantidade, células epiteliais, tá? Que são os restos epiteliais de Malacés, que são aqueles remanescentes daquela bainha epitelial de Hartwig, da formação ali daquele dente, da formação embrionária desse dente, desse periodonto, tá? A função desses restos epiteliais de Malacés, ela é desconhecida ainda, certo? Então, veja, olha, essa aqui é o ligamento periodontal, tá? Aqui é o cemento radicular e essa célula aqui é o resto epitelial de Malacés. Então, ela vai estar sempre mais próxima do cemento, tá? E essa partezinha branca aqui que está arrodeando essa célula, né? Esse círculo aqui branco, ele é a membrana basal. Então, os restos epiteliais de Malacés, essas células epiteliais, elas sempre vão estar rodeadas por membrana basal e próximas do cemento radicular. E também teremos a presença de fibras nervosas nesse ligamento periodontal, que são tão importantes. Falando agora do cemento radicular, esse cemento ele é um tecido mineralizado, especializado, que reveste as superfícies radiculares e, ocasionalmente, nós vamos ter pequenas porções também nas coroas dos dentes, tá? E pode estender também para o canal radicular. Então, quais são as características desse cemento, tá? O cemento ele não vai ter vasos sanguíneos ou linfáticos, não vai ter inervação, não vai ter remodelagem, nem reabsorção fisiológica, mas o cemento ele se forma de forma contínua ao longo da vida do indivíduo, né? Daquele dente. Então, ele é composto por fibras colágenas embutidas na matriz orgânica e a sua porção mineral é a hidroxiapatita, tá? A função do cemento é conectar essas fibras do ligamento periodontal, tá? Então, aquelas fibras principais do ligamento periodontal que tanto se formam, né? A gente tem as fibras colágenas se formando ali, tanto no cemento como no osso alveolar, e aí elas vão se conectar, tá? O cemento vai contribuir para o processo de reparo após o dano àquela superfície radicular e também vai ajustar a posição dos dentes às novas demandas. Então, nós vamos ter algumas formas de cemento. A primeira é o cemento acelular afibrilar, que é esse aqui, ó. Esse cemento acelular fibrilar, ele vai ser encontrado nessa região aqui da junção cemento-esmalte, tá? Então, nessa área aqui, a gente vai ter a presença desse cemento acelular fibrilar. Nele, a gente não sabe a função exatamente desse cemento, tá? Aqui, a gente não tem a presença de célula, a gente não tem a presença de fibra colágena,
tá? Então, esse cemento, ele vai ter um aspecto de camada também, que vai indicar esses períodos de deposição e de descanso, e ele também vai variar. Em alguns indivíduos, a gente vai ter esse cemento recobrindo bastante aqui dessa área do esmalte, certo? E ele vai ficar, assim, exatamente posicionado nessa região da junção cemento-esmalte. Já o cemento acelular de fibras extrínsecas, ele já vai ser encontrado mais abaixo, naquela porção coronal e média da raiz. Então, o cemento acelular fibrilar, ele fica na região de junção cemento-esmalte e pega um pedaço ali daquela coroa, e o cemento acelular de fibras extrínsecas, ele já está localizado na raiz, na porção coronal e média. Tá? Então, nessa aqui, ó, fibras extrínsecas vão ser as fibras de Charpey, tá? Então, vai ser composto principalmente por essas fibras de Charpey. E é uma parte importante desse tecido, né, dos tecidos de inserção que conecta o dente ao osso alveolar. Então, esse cemento aqui, a celular, de fibras extrínsecas, ele vai ter essa grande quantidade dessas fibras, desses feixes de fibras colágenas, e aqui, em sua grande maioria, as fibras de Charpey, certo? Que vão conectar esse dente. Tá? Então, ao longo da vida desse dente, o cemento celular de fibras extrínsecas, ele não cresce em rapidez, ele não cresce rápido, tá? Nas superfícies radiculares mesiais, o crescimento desse cemento é mais lento do que nas superfícies distais, tá? Então, isso vai estar relacionado ao deslocamento mesial dos dentes. Então, por acontecer esse deslocamento para mesial desses dentes, a gente tem realmente uma dificuldade de ter uma formação mais rápida desse cemento ao longo da vida, tá? Mais abaixo, em região de terço médio e apical das raízes e nas regiões de furca, né, nas regiões de ramificação das raízes, nós vamos encontrar o cemento celular estratificado misto. Então, nesse cemento, nós vamos ter, diferente dos outros, a presença de cementócitos, a presença de fibras extrínsecas, de fibras intrínsecas, tá? E a gente vai encontrar essas fibras, as fibras extrínsecas, as fibras intrínsecas e os cementócitos em camadas alternadas. Então, eu vou ter uma camada de cemento celular de fibras extrínsecas, uma camada de cemento celular de fibras intrínsecas, tá? E aí, ó, eu vou ter esse cemento se formando nessa região do terço médio e apical das raízes na área de furca, sendo formado dessa forma, por camadas alternadas, tá? Ele vai ser depositado durante todo o período funcional do dente, contém essas linhas incrementais, que você consegue perceber a presença dessas linhas, que é justamente a indicação desses períodos alternados de formação e de descanso, e ele se torna mais largo na porção apical do dente do que na porção cervical. Já o cemento celular de fibras intrínsecas, ele vai ser encontrado principalmente na superfície radicular que sofreu algum dano. Então, por exemplo, houve alguma perfuração ou uma trinca, uma reabsorção ali naquela raiz. E aí, esse cemento ele vai ser formado rapidamente ali naquela região para proteger aquela superfície radicular, tá? Então, você percebe aqui nessa imagem a presença dos cementócitos. Então, dentro desse cemento celular de fibras intrínsecas, além das fibras intrínsecas, nós temos os cementócitos. E esses cementócitos, eles vão ser numerosos nesse cemento. Você percebe a grande quantidade. Essas linhazinhas, né, são os canalículos
os canalículos desses sementócitos, tá? São esses prolongamentos citoplasmáticos. Então, a partir desses prolongamentos citoplasmáticos, a gente também consegue transportar nutrientes através desse semento. Então, os sementócitos, eles têm a função de transportar os nutrientes para manter a vitalidade desse tecido mineralizado, que é o cemento, tá? E, além disso, esses prolongamentos citoplasmáticos, eles também vão comunicar os sementócitos com os sementoblastos que estão lá na superfície. Falando agora do osso alveolar, né? Do osso do processo alveolar, vamos começar a falar da anatomia macroscópica dele. Então, o processo alveolar ele vai ser definido como as partes da maxila e da mandíbula que vão formar os alvéolos desses dentes e que dão suporte também a esses alvéolos. Então, falando especificamente das características desse osso do processo alveolar da maxila, você percebe que o osso que vai cobrir essas superfícies radiculares, ele é mais espesso na região palatina do que na região vestibular. Então, é possível verificar essa espessura distinta, tá? As paredes desses alvéolos, né, que é o osso alveolar propriamente dito, vai ser constituída por esse osso cortical, certo? Essa área que está rodeada por essas paredes, né, de osso cortical, vai ser, ó, isso aqui, esse espaçozinho é o osso cortical, e aqui, essa área ao redor dessa parede é ocupada por esse osso trabecular, esse osso esponjoso, tem um aspecto mesmo daquelas esponjas vegetais. E aí a gente tem a presença, ó, dessas trabéculas ósseas. Esse osso daqui da maxila, na face vestibular e palatina, ele vai variar a sua espessura. Então, nós vamos ter uma espessura maior em alguma região, uma espessura menor em outra. Geralmente aqui, ó, tá menorzinho do que aqui na frente, tá? Então, essa espessura desse osso na face vestibular e palatina varia. Já as características do osso em região de mandíbula, tá? Percebe-se aqui que esse osso que vai recobrir as paredes dos alvéolos, tá? Ele vai ser contínuo com o osso compacto ou cortical dessas faces vestibular e lingual desse processo alveolar, tá? E em região de incisivos e premolares, essa lâmina óssea da região vestibular, tá? Ela vai ser mais delgada do que a face lingual dela. Então, você está vendo aqui, ó, que é muito delgado do que a face lingual. E na região de molar, tá? O osso vai ser mais espesso na face vestibular do que na face lingual. Na face vestibular, principalmente na região frontal, né, da mandíbula, a cobertura de osso lá nas raízes, ela pode ser muito fina. Tão fina que em alguns locais a gente pode não ter cobertura óssea. E aí nós vamos ter a presença de alguns defeitos ósseos, certo? E é muito importante saber desses defeitos, né? Analisar fenótipo, analisar toda essa questão, tanto do fenótipo gengival como da espessura desse osso, certo? Quando se for fazer algum procedimento, especialmente cirúrgico no paciente, tá? Então, um dos primeiros defeitos é a deiscência, que é quando a gente não tem cobertura de osso nessa porção marginal da raiz, tá? Então, você vê que não tem nenhuma porção de osso aqui cobrindo essa região, tá?
O outro defeito ósseo é a fenestração. Nesse caso, a gente tem um pouco de osso nessa região mais coronal, tá? Da raiz. E aí, o defeito ele fica só na região mais apical. A espessura dessa parede óssea, ela vai variar, né? Nas faces vestibulares e linguais dos dentes, certo? Então, a gente consegue perceber aqui que em região de molares eu tenho uma espessura muito maior na lingual, né? Na vestibular, perdão, do que na lingual, tá? Analisando agora a anatomia microscópica, certo? Aqui nós estamos vendo uma região interproximal, tá? Então, é possível você ver o osso alveolar propriamente dito, certo? Esse osso alveolar propriamente dito denso, ele está voltado aqui para o ligamento periodontal. Então, ele está voltado aqui, ó, para o dente, certo? Enquanto esse osso trabecular aqui ocupa essa região entre o osso alveolar, né, propriamente dito. Em região de Furca, aqui a gente tem a área de Furca, né, as duas raízes aqui desse molar, e é possível a gente perceber que nessa região, esse osso da área de Furca, ele vai ser constituído por um osso lamelar, tá? Então, esse osso lamelar, ele vai ter a presença de ósteos, certo? De lamelas intersticiais, tá? Nesse osso lamelar, a gente vai ter a presença de canais de Harvest, tá? De nutrição aí para esse tecido ósseo, certo? Enquanto a medula óssea contém adipócitos, certo? Contém estruturas vasculares, contém células mesenquimais não diferenciadas, tá? E a hidroxiapatita desse osso é o principal componente desse osso aqui, da região de Fuca, tá? O osso alveolar propriamente dito, esse aqui, tá? Aqui a gente tem o ligamento periodontal, certo? Cemento radicular, ligamento periodontal e o osso alveolar propriamente dito. E aqui nessa região é o osso alveolar. Então, esse osso alveolar propriamente dito, ele vai ser composto de osso lamelar, incluindo as lamelas circunferenciais. Esse osso, ele pode sofrer modificações adaptativas, assim como o osso alveolar também, certo? Em consequência das demandas funcionais que podem ter alguma alteração ao longo da vida, tá? E junto com o osso alveolar propriamente dito, junto com o ligamento periodontal e o cemento radicular, eles são responsáveis pela inserção do dente na estrutura óssea, tá? E aí, esses três juntinhos, eles realmente compõem o periodonto. Destrinchando aqui esse osso lamelar, tá? A gente tem, ó, formando esse osso lamelar, a presença desses ósteos, certo? Três ósteos. Dentro desses ósteos, a gente tem o canal de Harvest, certo? E dentro do canal de Harvest, a gente tem o vaso sanguíneo. Entre os ósteos, a gente tem a presença dessa lamela intersticial. E aí, aqui, ó, por essas linhas pretas, são justamente a representação do osso alveolar propriamente dito. E aqui, essas linhas azuis, elas estão representando as fibras de Sharpei, tá? As fibras colágenas que vão estar se inserindo. Então, aqui, ó, na imagem, a gente vê os canais de Harvest. Aqui é um osteócito. Essa região aqui são as lamelas intersticiais, tá? Então, a nutrição das células ósseas, né, dos osteoblastos, dos osteócitos e dos osteoclastos,
ela vai estar garantida justamente pela presença desses vasos sanguíneos aqui existentes nos canais de Harvey e também pela presença, né, dos canais sanguíneos, dos vasos sanguíneos nos canais de Volkmann. Então, o ósteo, tá? Ele vai conter, aqui é o ósteo, aqui é o canal de Harvey, tá? Dentro do ósteo, nós vamos ter muitos osteócitos, tá? Então, aqui, ó, esses pontinhos, eles são osteócitos. E cada osteócito desse vai ter vários canalículos, que são essas projeções citoplasmáticas. Essas projeções citoplasmáticas, elas promovem justamente essa comunicação, tá? E aí, essa comunicação que acontece pela presença desses osteócitos, elas também promovem uma comunicação com os osteoblastos que estão lá na superfície óssea, tá? Daquele osso. Então, ó, aqui são os osteoblastos lá na superfície do osso. Aí, aqui eu tenho os osteócitos e vários canalículos. E eles, além de estarem se comunicando internamente aqui nesse ósteo, a gente também tem a comunicação lá para os osteoblastos que estão lá na superfície óssea, tá? A superfície externa do osso, ela vai ser revestida aqui, ó, por uma camada de osteoblastos, tá? Esses osteoblastos, ó, você tá vendo aqui por essa linha, essas setas, a presença desses osteoblastos que estão aqui organizadinhos. Isso aqui é o periósteo, tá? Esses osteoblastos, eles estão organizados em um periósteo que contém fibras colágenas que estão compactadas, certo? Então, esse periósteo aqui são essas fibras colágenas compactadas. Nessa região interna do osso, a gente tem o endósteo, certo? Esse endósteo aqui vai ter características semelhantes às do periósteo, certo? E tem aqui esse osso medular, certo? Então, essa região do osso medular é onde a gente tem o endósteo. Também temos a presença de osteoclastos, certo? E esses osteoclastos aqui, ó, que é justamente isso aqui, eles são células hematopoéticas, são células grandes e que têm múltiplos núcleos, a gente consegue perceber nessa imagem, e são especializadas em degradar matriz e minerais, certo? Então, quando nós temos uma reabsorção ativa, eles vão se aderir a superfície óssea, certo? Então, aqui, ó, o osso, a gente tem a presença desse osteoclasto aqui. Essa região aqui, pontilhada, tá? É justamente a lacuna que se forma quando a gente tem essa reabsorção ativa desse osso, que são as lacunas de Hauschildt, certo? Esse osteoclasto, ele tem motilidade, então ele consegue migrar na superfície do osso. Então, ele vai migrando por toda essa superfície óssea. Quando nós temos unidades ósseas multicelulares no tecido ósseo, durante essa remodelação ativa, a gente consegue perceber uma região caracterizada por osteoclastos e uma região caracterizada por osteoblastos. Então, aqui a gente sempre vai encontrar essa unidade óssea multicelular quando aquele tecido ósseo estiver passando por uma remodelação. Então, a gente sempre vai estar tendo um processo de remoção, né, de destruição, de reabsorção daquele tecido ósseo e logo na frente, lá do outro lado, a gente vai estar tendo a formação por conta da presença dos osteoblastos. Falando um pouco do suprimento sanguíneo do periodonto, tá? Esse suprimento, ele vai começar
pela artéria dentária, certo? Essa artéria dentária aqui, ela é um ramo da artéria alveolar superior da artéria alveolar inferior, certo? Então, o ramo da artéria alveolar superior e inferior é a artéria dentária. Essa artéria dentária, ela vai emitir a artéria intraseptal. Então, essas artérias aqui, ó, são as artérias intraseptais, tá? Os ramos dessa dessa artéria intraseptal, certo? Eles vão penetrar pelo osso alveolar propriamente dito em todos os níveis do alvéolo. Então, a gente vai ter uma ramificação da ramificação. Então, no espaço do ligamento periodontal, essas ramificações dessa artéria, elas vão se anastomosar com os vasos sanguíneos, tá? Aqueles vasos sanguíneos que já são originários dessa porção apical do ligamento periodontal vão se anastomosar com esses ramos terminais da artéria intraseptal. A gengiva, ela vai ser irrigada principalmente pelos vasos sanguíneos supraperiosteais, certo? Esses vasos sanguíneos supraperiosteais, eles são ramos terminais da artéria sublingual, tá? Então, a gente tem aqui, ó, artéria sublingual, artéria mentual, artéria bucal, artéria facial, artéria palatina maior. Você consegue ver a presença de todas essas artérias, da artéria infraorbitária, certo? Da artéria dentária superior posterior. Então, a gengiva, ela vai ser irrigada por todos esses, pelos ramos de todas essas artérias. Na região do palato, tá? Essa artéria palatina maior, ela vai avançando, certo? E vai emitindo ramos que vai irrigar essa região do palato, da mucosa mastigatória do palato inteira, certo? Já aqui, ó, na região de mandíbula, nós vamos ter anastomoses de várias artérias, tá? Então, não é uma artéria só que está fazendo o suprimento sanguíneo dela. Então, você percebe que é uma ramificação assim, e elas vão se anastomosando e vão se unindo ali, e nós vamos ter realmente um sistema de vasos sanguíneos, tá? Então, não é um único vaso sanguíneo que está nutrindo essa região. Então, é uma unidade que faz o suprimento desses tecidos duros e moles, tanto da maxila como da mandíbula. Na região aqui, ó, da gengiva vestibular, a gente tem esse suprimento pelos vasos sanguíneos supraperiosteais, certo? E os vasos sanguíneos, que são originários lá do ligamento periodontal, eles vão, ó, passar aqui, ó, pela crista óssea alveolar e vão contribuir também para o suprimento sanguíneo dessa gengiva livre. Então, veja como é bonito isso, né? Como eles conseguem passar ali para fazer essa irrigação ali sanguínea nessa área. A gengiva livre, ela vai ter o seu suprimento sanguíneo sendo dada pelos vasos sanguíneos supraperiosteais, pelos vasos sanguíneos do ligamento periodontal e pelos vasos sanguíneos do osso alveolar. Então, veja que é realmente uma rede aqui de vasos para ter esse suprimento. Falando agora do suprimento linfático do periodonto, a linfa desses tecidos periodontais, ela vai ser drenada para os linfonodos da região de cabeça e do pescoço, certo? Então, essa região de gengiva vestibular, tá? Aqui, ó, gengiva vestibular e lingual também, desses incisivos inferiores, a gente vai ter a linfa sendo drenada
para os linfonodos submentuais, certo? Já a gengiva palatina, daqui da maxila, vai drenar para os linfonodos cervicais profundos, tá? Então, vem aqui drenar para essa região. A gengiva vestibular lingual, de região de pré-molar, de molar inferior e vestibular da maxila, vai ser drenado pelos linfonodos submandibulares. Basicamente, todos os dentes, certo? E gengiva vestibular e lingual dessa região da maxila, a gengiva vestibular da maxila e gengiva vestibular e lingual dessa região de pré-molares e molares inferiores vão ser drenados pelos linfonodos submandibulares. Somente os terceiros molares que vão ser drenados pelos linfonodos júgulo-digástricos, tá? E os incisivos inferiores que vão ser drenados pelos linfonodos submentuais. Os nervos do periodonto, para a gente finalizar a anatomia dos tecidos periodontais, tá? Eles são super importantes porque eles vão conter até a própria mastigação, a própria noção do indivíduo nos movimentos mandibulares, tá? Então, eles vão registrar dor, vão registrar tato, pressão, certo? Então, além dos diferentes tipos de receptores sensoriais, os vasos sanguíneos do periodonto, eles também são inervados. E aí, ajudam também nessa questão, certo? Os pequenos nervos do periodonto, eles vão seguir quase o mesmo percurso dos vasos sanguíneos. No tecido gengival, certo? Os nervos desse tecido gengival, eles vão percorrer o tecido superficial para o periósteo e vão emitir vários ramos para o epitélio oral em direção à gengiva livre. Os nervos que penetram no ligamento periodontal, eles penetram pelas perfurações na parede do alvéolo, ou seja, eles vão penetrar pelos canais de Volkmann. E no ligamento periodontal, os nervos eles vão se unir a feixes maiores que vão assumir um curso paralelo ao eixo longitudinal do dente. Então, veja, na região de gengiva, nessa região de vestibular, labial, dos incisivos, dos caninos, dos premolares superiores, tá? Nós vamos ter uma uma inervação por ramos labiais superiores do nervo infraorbital, tá? E a região aqui, ó, de inervação dessa gengiva vestibular da região molar, ela vai ser dada pelos ramos alveolares superiores posteriores, tá? Na região inferior, lá da inervação da gengiva, nessa face vestibular aqui dos incisivos e caninos, vai ser dada pelo nervo mentoniano. Já na região dos molares, na vestibular, a inervação será dada pelo nervo bucal. Na região palatina, nós vamos ter a inervação sendo dada pelo nervo palatino maior. Mas na área dos incisivos, certo? É o nervo esfenopalatino longo. Na região lingual da mandíbula, certo? A inervação ela vai ser dada pelo nervo sublingual.